Na noite de ontem, tivemos no programa da Record Domingo Espetacular uma matéria alertando sobre os perigos das animações e dos quadrinhos japoneses. Mais uma vez essa coisa, a coisa de tempos em tempos volta a acontecer, mas sempre permanece a mesma. Dessa vez o foco da história, o foco da matéria foi Death Note. Além disso, teve também alguns framezinhos mostrando Shingeki no Kyojin e Tokyo Ghoul. Vocês lembram daquela matéria? Também teve uma outra matéria, Tokyo Ghoul. Por favor, coloque a repórter falando Tokyo Ghoul aí, editor. Inspirada por essa história em quadrinhos, um mangá japonês chamado Tokyo Ghoul. Galera, a matéria foi a mesma história de sempre, o mesmo sensacionalismo barato, alertando sobre o perigo da existência de um caderno da morte ali, que as crianças elas têm acesso e aí elas vão escrever o nome das pessoas, as pessoas morrem e tal. É a mesma coisa de sempre, até colocam a opinião lá de um sociólogo, se eu não me engano, né? Colocam lá na matéria a opinião de um sociólogo, enfim. Então não é de hoje. Contextualizando aqui um pouco pra vocês, tivemos matérias lá no passado. Quem lembra da famosa matéria, da famosa reportagem do baralho do diabo que era Yu-Gi-Oh! A tal matéria famosa e lendária matéria sobre as cartas de Yu-Gi-Oh! Sei lá, meados dos anos 2000, quando Gilberto Barros fez essa matéria e tava lá, né, que ocasionou uma porrada de pais e mães ali a queimarem, uma chacina quase que ali, ó. Se na época da Alemanha maluco queimava, fazia fogueira de livro científico, aqui no Brasil a gente teve também quase que isso. Só que montanhas de cartinhas de Pokémon sendo queimadas ao vivo. E não só essa lendária matéria, né? Teve também a de Tokyo Ghoul, como eu falei, da repórter falando Tokyo Ghoul. Ela falou exatamente como é, basicamente, né? Dito em japonês. E também envolvendo jogos, né? Não envolve só os animes e desenhos japoneses, mas envolve também matérias envolvendo jogos, né? Já tiveram também como, por exemplo, falando do Assassin's Creed. Mas galera, vocês decidiram reclamar da matéria da Fátima Bernardes, lá quando ela fala da tribo dos otakus. Ela fala, vamos conhecer a tribo dos otakus. E aí mostra a galera lá na Liberdade, sabe? Fizeram a matéria na Liberdade com a galerinha ali. Coitados, cara. A gente realmente tá muito carente de representatividade. Se tem uma tribo que realmente precisa de representatividade nessa história, nesse país, é realmente a tribo dos otakus. E quem lembra, lá no passado também, esse é old aí, quando o apresentador trollando os presos, perguntando, você conhece, pegava uma lista assim, com uma porrada de nome de personagem, quando Naruto e Dragon Ball estavam em alta, e Pokémon também, você conhece Daburá e Gohan, e Kuririn e Piccoli. Você conhece Piccoli? Essa é lendária. Você conhece Naruto e Jiraiya? Editor, por favor, coloque os melhores. Coloque os melhores dessa matéria aí. Oi. Você conhece Derada? Não. Não, né? Não. Conhece Gara? Não. E Jiraiya? Não. Não conhece? Não. Israel, você conhece Pikachu? Nunca vi falar. Kakashi? Não. Naruto? Eu tô aqui com dois amigos seus, Freza e Vegeta. Você conhece quem é Daburá? Não, conheço não. Você conhece Kuririn? Não. Mas essa é uma estratégia antiga, né? A mídia tradicional contra as mídias não necessariamente alternativas, mas tudo que não envolva você focar a atenção do público e da audiência na TV aberta, né? Seja videogame, seja internet, seja desenho japonês, qualquer coisa. E claro, somado a isso também um sensacionalismo barato em cima disso, né? Só pra ali os pais ficarem ali, meu Deus do céu, com aquela coisa ali. Meu Deus do céu, eu tenho que saber o que meu filho tá fazendo e tal. Pelo menos aqui passando pano pra Record, pelo menos não foi que nem a Globo, que decidiu fazer matéria ali aliada com a maior facção criminosa que já existiu no mundo dos animes, que era a Akatsuki. E nisso aí, ó, isso aí ninguém reclamou. Tô zoando, o pessoal deu uma reclamada. Mas ninguém reclamou, não fizeram tanto burburinho assim. Mas galera, eu decidi trazer aqui, pra não ficar só nas piadas, a opinião do maior psicólogo que eu conheço, que se chama Luiz Guedes Soriano. Ele também acompanha ali o mundo dos animes e dos mangás, ele conhece Death Note, então eu pedi a opinião dele ontem à noite. Ele me mandou um áudio que eu vou reproduzir aqui pra vocês, a opinião dele sobre esse assunto todo, né? Porque a minha opinião também não vale de muita coisa, mas eu vou dar os meus pitacos aqui depois, no final desse vídeo. Vou passar aqui o áudio dele, acompanhem comigo. Quando a gente tem questões assim de violência, de não só aquela violência escrachada física, mas também uma questão mais psicológica, como é em Death Note, tem dois vieses, né?
Primeiro que as crianças, em algum nível, não vão entender exatamente tudo do que tá ali, né? Se tu bota uma disputa, por exemplo, do Light com o L, é uma coisa bem mais aprofundada, né? Tanto que, pelo que eu vejo, assim, não é um anime, por exemplo, que crianças gostam tanto. Porque não tem lutinha, não é, né? É um negócio um pouco mais psicológico. Mas também tem a questão de que tudo que é demais é prejudicial. Inclusive exposição demais à violência. Mas aí não é uma questão de anime, né? Se tu deixa uma criança o dia inteiro assistindo Datena, o Sicara Júnior, o Balanço Geral e afins, também vai ser prejudicial, né? Porque é violência o tempo inteiro. E, ao meu ver, ainda pior, porque é uma violência cotidiana e real que causa uma dessensibilização naquelas crianças, né? Mas a questão do anime é importante atentar para a questão da classificação etária, né? Por exemplo, uma criança vê Attack on Titan, eu não acho uma boa porque tem uma violência gráfica. Cara, eu fico com medo dos Titãs, tá ligado? No geral, o que a gente pode dizer é que a violência demais pode gerar prejuízos, não de a criança ficar mais violenta, mas de, né, de tipo, é complicado a gente medir até quanto isso influencia. Mas o que eu vejo é que uma criança, por exemplo, na primeira infância, ela tende a guardar coisas que ela tá se formando, né? Então ela tende a guardar alguns valores que são passados através de bombardeamento, assim, né? De muitas coisas. Por isso que tu como um cara do marketing, tu sabe mais que eu, que a propaganda pra criança, né, foi, entre aspas, proibida, mas a gente sabe que ainda tem, mas foi proibida porque gera uma questão de captura de desejo muito absurda, né? E o mesmo acontece com influências externas de violência e afins. É aquele ditado, o que é demais é demasiado, né? Mas isso também acaba gerando, ao meu ver, assim, uma fuga de responsabilidade dos pais, tá ligado? Porque se tem ali uma classificação etária, sei lá, 14 anos. Ah, meu filho de 8 tá vendo. Tá, mas o que eu tô fazendo? Que eu não tô vendo meu filho de 8 anos vendo um bagulho que não é pra ele ver, sabe? É uma fuga de responsabilidade que bota toda a culpa do mundo no externo, sabe? No externo daquele núcleo familiar. É uma discussão bem complexa, mas eu sei, por exemplo, que já existem pesquisas que apontam pra videogame, tá ligado? O uso de o jogo violento tem tanta influência quanto a pessoa ter celular, tá ligado? Então não tem influência nenhuma, nula, né? Mas claro, a gente sempre vai ter casos onde existe já uma predisposição, onde já existem alguns transtornos, pessoas que já vivem um pouco fora da realidade, e aí pode despirocar por influência, né? Mas aí não é uma questão do anime, é uma questão que são pessoas que já têm algum distúrbio, algum problema psicológico, e se espelha no anime pra questões de violência e enfim. Mas aí, né, como eu falei, existe um distúrbio prévio. Mas aí, como se não fosse anime, seria livro, seria série, seria filme, novela, sabe? Cara, eu concordo muito com essa última parte aqui, porque é sobre o nível de influência aqui, né? Primeiro eu gostei muito dele falando sobre a dessensibilização da violência, né? De você realmente ficar ali sobrecarregado e você simplesmente normalizar aquilo e passar meio que, cara, tipo, a tratar como normal coisas violentas, né? Mas eu gostei muito da forma como ele falou do nível de influência, porque quando a gente para pra lembrar em nós mesmos no passado, a gente via os animes lá, o Goku e o Vegeta se caindo na porrada, e a gente queria lá, pô, deixa eu imitar aqui, ó, o Kamehameha! E aí faziam as imitações, né? Eu, por exemplo, quando fui ver Piratas do Caribe, quando era criança, eu saía andando igual o Jack Sparrow, todo bêbado. Saía andando igual a ele porque era engraçado ficar repetindo os trejeitos, né? Só que, claro, num certo nível, num certo grau. Quando você pega, por exemplo, crianças já têm, pessoas que já têm uma predisposição, que já tem toda uma carga, toda uma influência por outros fatores ali, e quando ele vai talvez tenha um contato com o anime ali, caraca, e aí ele realmente despiroca de vez, pode ser que realmente tenham essas exceções. Eu realmente não nego que existem essas exceções assim nesse caso, né? Mas realmente não parte da regra e não parte da animação em si. Serve mais talvez como no máximo um pequeno gatilho. E o último ponto que eu queria falar sobre isso é sobre você poder ou não discutir certas coisas com crianças ou pessoas que não têm uma maturidade suficiente para entender a profundidade ou o grau, né, o nível de profundidade de determinados assuntos, como por exemplo morte, já que a gente tá falando aqui de Death Note, ou assassinato ou algo do tipo. Eu lembro até quando eu era criança, sabe, que quando disseram pra mim que uma pessoa tinha morrido, ela falou, Papai do Céu levou ela com ele, né? Eu pensei, caraca, mas levou assim pela janela? Tipo, ela vivia ali na sala sentada, né? Levou pela janela? Como é que foi isso aí?
Então é uma forma de você simplificar a informação, né? E os animes eles não estão muito preocupados em tentar simplificar isso porque naturalmente eles têm uma faixa etária. Se eles estão ali comunicando determinado assunto para uma determinada faixa etária, você tem que, quando por exemplo uma pessoa mais nova que não tem uma consciência daquilo, não consegue interpretar direito aquilo, é sua responsabilidade como pai ou enfim responsável legal traduzir essa informação para aquela pessoa mais nova, para que assim ela possa, entender de uma forma mais simples. Seja o que é, por exemplo, a morte, ou o que é, por exemplo, um assassinato, ou até mesmo como os filhos eles nascem, né? Como os bebês eles nascem, de onde eu vim, papai e mamãe. Você pode dizer, olha, papai plantou uma sementinha na barriguinha da mamãe, pode até dizer ali, ó, pelo umbiguinho. Talvez, né? Pelo umbiguinho ele plantou uma sementinha e ele você cresceu como se fosse uma plantinha, como se fosse uma árvore, e você traduzir de forma ali simbólica, pelo menos essa é a minha opinião. Você não precisa se privar desses assuntos, mas você precisa traduzir de forma que fique simples para aquelas crianças ou pessoas mais novas conseguirem entender. Então é isso, galera. Simplesmente mais do mesmo que a gente vê de tempos em tempos se repetindo agora com essa matéria na Record. Não é de se esperar. Daqui a 5 anos talvez a gente vê mais uma dessas matérias aí acontecendo, né? Essa teve uma repercussão muito maior do que, por exemplo, teve a de Tokyo Ghoul alguns anos atrás, da repórter lá que falou Tokyo Guru. Enfim, galera, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem aqui sobre o universo de animes e mangás. Até a próxima, tchau!